Estamos contentes por termos sido chamados para esta reunião no âmbito das linhas de ação governativa. Apresentamos um documento bastante completo sobre as reivindicações da população e dos trabalhadores da função pública, incluindo da comunidade portuguesa, da qual a Presidente da Assembleia Geral da ATFM apresentou um relatório da recente digressão a Portugal, incluindo os encontros com as mais altas individualidades de Portugal. Relativamente às questões das quais nós elaboramos em termos de primazia, em primeiro lugar, é a situação do desemprego. Temos que criar postos de trabalho, temos que, de facto, atrair empresas, nomeadamente empresas multinacionais com holdings cá em Macau, essas que têm por debaixo dos seus umbrella, como diz o seu guarda-chuva, fábricas e empresas sediadas na Tailândia, Vietnã, no Camboja e na China, mas que pagam impostos cá em Macau na medida em que a atração dos baixos impostos e o facto da liberdade de circulação da moeda, bem como a livre entrada e saída das mercadorias das pessoas, atrai de facto muito. Mas o grande problema é que esses administradores dessas multinacionais são-lhes atribuídos o Blue Card. Ora bem, como sabe, o Blue Card, atraindo para essas pessoas, limita a deslocação de si e dos seus familiares de Macau e para fora. Portanto, foi uma questão que foi bem anotada pelo seu chefe executivo e pelo senhor secretário para a Administração e Justiça, e que muitas das nossas questões para a atração de investimentos cá em Macau serão enviadas para o secretário para a Economia e Finanças. A promessa essa feita pelo próprio secretário para a Administração e Justiça. Desculpe interromper, essa questão não ficava resolvida com a lei de captação de talentos? Não, são coisas totalmente distintas. Mas atribuir a quem Não é a questão da atribuição do BIR, nem é a questão da atração de talentos, são coisas distintas. O que estamos a falar é ter as sedes das multinacionais cá em Macau, mas o sistema está feito de tal forma que esses administradores destas multinacionais são-lhe atribuídos somente o Blue Card, o que é incorreto. Tem que se encontrar uma solução que, neste momento, que mais e melhor compete ao governo ver em uma situação de intermédio entre o BIR de residente permanente e o Blue Card. Há que encontrar uma solução intermédia em que permita que eles possam, de facto, pagar impostos cá em Macau, que é muito atrativo, 12,5%, ao invés das regiões adjacentes de Macau, que anda na ronda dos 15% a 25%. Essa é uma para promover o emprego. Outras questões que tenha... Pedimos a compensação, uma espécie de compensação pecuniária de 15 mil patacas, porque, como sabe, esta última pandemia, muita gente ficou em casa, forçada a ficar em casa. Nós fizemos uma sugestão no sentido de fazer com que houvesse um ano de interregno para o pagamento das amortizações bancárias, tanto nos juros como no próprio a própria quantia em que se vê. Mas o governo não adotou esse sistema, de modo que a única solução seria dar realmente um subsídio para pagar as rendas e também minimizar aquilo que eles estão, em termos de pedir individualmente às famílias, os amigos, para pagar as amortizações bancárias. Seria um Também, valor de cheque, não é? exatamente, um cheque bancário de 15 mil patacas. Essa é uma questão que não é nossa, é de todo Macau. Toda a gente realmente tem problemas de liquidez, tem que sustentar a família, e não esqueça que há a questão das escolas, as pessoas têm que comprar equipamentos escolares, livros, e todas isto são despesas fixas que acarretam enormes sacrifícios das famílias e põem em risco a qualidade de vida das pessoas. Alguma questão relativa à revisão dos estatutos, do trabalhador da função pública, alguma coisa que... Nós levantamos o problema das carreiras, levantamos o problema dos funcionários públicos portugueses que não têm nacionalidade chinesa. A doutora Rita Santos expôs uma série de questões relativamente a essa matéria. Nós levantamos a questão das carreiras, nomeadamente dos carteiros, da junção dos índices 430 para 350 com 430, apressar um bocadinho mais rápido o 195, 260, portanto uma série de questões que afetam, e a resolução da contagem retroativa do tempo eventual para descontos na caixa, no Fundo de Pensões de Macau, a atribuição do subsídio de renda para aqueles que estão a descontar em Portugal, que recebem as pensões de Portugal através da Caixa Geral de Pensões, mas que no passado recebiam um subsídio de residência cá em Macau,
mas que o anterior chefe executivo decidiu cortar. Nós mantemos essa reivindicação, está no documento escrito. Esperamos que seja atualizado as pensões de sobrevivência para as viúvas, que também estão a sofrer, porque os montantes são extremamente reduzidos e é preciso atualizar de acordo com a carestia da vida e os preços dos principais bens essenciais. Eu posso complementar a parte daquela de Portugal? Deixe-me só acabar aqui. Não, a outra coisa dos portugueses. Com certeza, Rita. Em português fala tu. Queria só perguntar, daquilo que foi a resposta do Governo às questões que foram levantadas, houve alguma questão que tenha sido, na sua opinião, muito bem aceite, que pensa que o Governo vai ter em conta e possivelmente adotar nas LA? Qual foi o feedback que teve, exatamente? Exatamente. O seu chefe executivo deu indicações concretas e abertamente perante nós todos de que muitas das nossas opiniões serão revertidas nas LAs de 2023. Nomeadamente, quais espera encontrar nesse documento? Nomeadamente no âmbito das carreiras. É evidente que, por exemplo, na área da saúde, a substituição dos recursos humanos não é imediata. Ou seja, sai um médico, não é contratado de imediato um médico da mesma área de especialidade. O que acontece? A acumulação de trabalho. Uma vez a acumulação do trabalho, isto reflete-se na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos de Macau. Em primeiro lugar, atrasa-se o atendimento e, por outro lado, todos os testes subsequentes para as análises laboratoriais também se atrasam. Portanto, fazer? Contratar mais pessoas, isso é evidente, é natural e nós vamos insistir isso na Assembleia quando for das linhas de ação governativa, que é preciso contratar mais pessoal para a área da saúde. Relativamente só à questão da economia, porque é essencial, e da abertura. Ontem o chefe executivo disse que 2023 poderá ser o ano da abertura gradual. Bem, isto é tudo, poderá ser abertura gradual, isto no fundo... Não há margem de manobra na medida que o seu chefe executivo foi muito claro que nós estamos atados, entre aspas, às orientações do Governo Central sobre a estratégia do combate à Covid-19 e também no âmbito das quarentenas. Portanto, a nossa situação cá em Macau é totalmente diferente de Hong Kong. É evidente que o resultado é claro, afeta a economia, traz problemas das deslocações das pessoas. Eu levantei mesmo essa questão porque fazer contratos comerciais a nível do Zoom não resulta se não tiver uma presença física entre as partes para que as coisas corram da melhor forma. Portanto, vamos esperar e ver, e esperamos que a Organização Mundial de Saúde declare o fim da pandemia e nesse aspecto, se a organização, todos esperamos, no próximo ano, já em janeiro, seja declarado isso, esperamos que isso aconteça, então Macau também vai, de certeza, como membro de pleno direito da Organização Mundial de Saúde, aceitar essa situação de que a pandemia é do passado e que nós temos que olhar aquilo como do futuro. Sai aliviado de alguma forma achando que 2023 vai ser um ano um bocadinho melhor ou não consegue neste momento ter esse otimismo? Eu sou extremamente otimista, vai ser melhor. Acho que é preciso passar essa mensagem aos jovens, é preciso dizer aos trabalhadores da função pública, é preciso todos nós remar para o mesmo... Isso é o wishful thinking, vamos todos estar numa mentalização de positivismo? Mas não há outra solução, não há outra solução senão... Mas naquilo que parece que o Governo vai adotar, já foi dito, as medidas até agora são medidas momentâneas que não se traduzem em nada muito concreto para a economia. A Universidade de Macau apresentou um relatório que diz que a economia vai cair, vai continuar a cair, que estas medidas não chegam. Mesmo assim, acredita que 2023, das medidas que o Governo tem preparadas... Eu tenho algumas reservas sobre esse recente relatório da Universidade de Macau, em que diz que a economia de Macau vai cair mais 20% a 30%. Não acredito muito bem nisso, na medida em que isto poderá imediatamente ser resolvido com o aumento de turistas vindo da República da China. Se isto acontecer, as nossas receitas provenientes do jogo, que vão ser extremamente cruciais para a balança comercial, aí sim, porque não podemos esquecer que as despesas anuais com o funcionamento da máquina administrativa e outras despesas sociais é um elevado fardo para o governo de Macau e para os contribuintes, e acredito que a pouco nós temos uma relação de estratégia pandémica igual à da China,
é muito mais fácil aumentar o número de visitantes para Macau. E nesse aspecto eu estou confiante que as coisas vão melhorar. É preciso passar a mensagem positiva de que, concretamente, eu acredito que as coisas vão melhorar, mas nós temos uma coisa que a China pode apresentar em Macau, que é a plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, da qual a doutora Rita Santos fez um brilhante trabalho em Portugal, foi sozinha, sacrificou muito, encontrou com as principais individualidades e o senhor chefe executivo tomou nota desse relatório e deu indicações para que a Rita Santos depois entre em contato com o Instituto, o IPIM, o Instituto de Promoção e Investimento de Macau, para acertar melhor quais são as formas para melhorar ainda mais e atrair mais investimentos dos países de língua portuguesa a Macau e a região limítrofe.